A acetilcisteína é o princípio ativo do Fluimucil, que é o medicamento de referência. Ele é um dos medicamentos que faz parte do MIP, que são medicamentos isentos de prescrição. Esses medicamentos são aqueles que nós, farmacêuticos, podemos indicar para os nossos clientes. Muito tem se falado sobre ele para ajudar no tratamento do Covid. Então eu vim aqui falar para que ele serve e como usá-lo. Oi, meu nome é Cami, sejam bem-vindos ao meu canal. A acetilcisteína é um mucolítico. Ele ajuda a fluidificar o muco produzido nos pulmões. Esse medicamento é indicado quando se tem dificuldade de expectorar. Geralmente isso ocorre quando o muco é muito viscoso e denso. Ele dá uma impressão de que ele tá grudento, pegajoso, parece que tá grudado, podendo ser causado por bronquite aguda ou crônica, bronquite causado pelo cigarro, efizema pulmonar e abscesso pulmonar, colapso ou fechamento dos brônquios e fibrose cística. Outro uso para acetilcisteína seria por intoxicação por paracetamol, proposital ou ocasional. Qual é a sua posologia? Antes de indicar qualquer coisa para o cliente, sempre pesquise o que esse cliente possa ter, algumas doenças, que medicamento toma. Por quê? Porque você pode piorar a doença do cliente ou você pode ter uma interação medicamentosa que também pode vir a comprometer a sua saúde. Então aqui no caso da acetilcisteína, ela não é indicada para crianças menores de 2 anos e para mulheres grávidas. Parênteses aqui, para esse grupo de clientes eu normalmente não indico nada. Porque a grávida sempre tem um acompanhamento com o obstetra, então qualquer problema que ela venha a ter, ela deve comunicar ao obstetra. E no caso das crianças menores de 2 anos, ela também sempre tem um acompanhamento com o pediatra. Então qualquer problema que venha a surgir com esses dois grupos, eles devem fazer acompanhamento com o médico. Sempre evite indicar qualquer coisa para esse grupo de clientes. Então, no caso óbvio, a acetilcisteína você não vai indicar para nenhum desses grupos. Se eles necessitarem usar a acetilcisteína de responsabilidade do médico, a sua indicação. Então, no caso da acetilcisteína, você vai ver se esse cliente que você está querendo indicar para ele, se ele tem algum histórico de úlcera, ele não deve ser usado nesses casos, a não ser com recomendação médica, e sempre confirme se ele comentou isso com o médico. Caso ele não tenha comentado, você pede para ele entrar em contato com o médico, ou você mesmo entra em contato com o médico e confirme se realmente ele deve fazer esse tratamento. No caso de uso de antibióticos, se esse teu cliente faz uso de antibiótico, você deve alertá-lo de que ele deve tomar acetilcisteína ou 2 horas antes ou 2 horas após o antibiótico, porque a acetilcisteína pode prejudicar no seu tratamento. No caso de clientes com asma brônquica, ele deve ficar atento caso ele tenha um broncoespasmo. Caso isso ocorra, ele deve parar de tomar imediatamente a acetilcisteína. Se o seu cliente está em dieta de sódio, ele também deve tomar cuidado com todas as apresentações da acetilcisteína, pois elas contêm sódio. Você também deve perguntar se esse teu cliente está fazendo uso de antitussígenos. No caso de tosse com catarro, tosse produtiva, nunca deve se tomar antitussígeno, mas às vezes a tosse está incomodando tanto esse cliente que ele acaba fazendo uso incorreto do antitussígeno. Então você deve recomendar que ele descontinue o uso do antitussígeno para tomar só acetilcisteína. O que acontece se ele for tomar os dois juntos? A diminuição do reflexo tussígeno pode levar ao acúmulo de secreções brônquicas. No caso aqui também, deve cuidar se esse cliente faz uso de carvão ativado, pois o carvão ativado vai reduzir a eficácia da acetilcisteína. Eu nunca tive clientes que usam nitroglicerina, mas é bom perguntar, pois ele pode causar uma hipotensão. Então, pergunte para se certificar de que esse cliente não faz uso de nitroglicerina. E por último, e muito importante, porque é bem comum o uso de carbamazepina, que é o Tegretol, é um medicamento psicotrópico. Caso ele faça uso da carbamazepina, a acetilcisteína vai fazer com que diminua essa ação da carbamazepina e ele vai perder o efeito desejado. Então, no caso do seu cliente fazer uso de carbamazepina, é necessário perguntar para o médico que faz o acompanhamento dele com o Tegretol para ver se existe uma outra opção ou ele vai ajustar a dose. Então, não cabe a você fazer isso, é necessário que ele pergunte para o médico dele. Depois de todos esses questionamentos, você vai falar para esse cliente como que ele deve usar tanto o xarope quanto o granulado. No caso do Fluimucil, ele tem as seguintes apresentações: xarope infantil, xarope adulto, comprimidos efervescente, granulado de 200 e de 600 miligramas.
Ele também tem uso nasal e injetável, mas aqui eu só vou falar dos granulados, efervescente e dos xaropes. No caso de crianças, você vai indicar o xarope de 20 mg por ml. Para crianças de 2 a 4 anos, você vai indicar 5 ml ou de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Para crianças acima dos 4 anos, você vai indicar 5 ml de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas. Então, 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia. Ou geralmente o que eu faço é pedir para a mãe avaliar como tá a tosse da criança. Então, você sempre começa pela dose menor. Pede para tomar ali, no caso das crianças menores, 2 vezes ao dia. E ela fazer um acompanhamento de como tá essa tosse, como tá o muco dessa criança. Caso ela sinta que não está sendo suficiente, essas 2 vezes ao dia passa a aumentar. No caso de crianças maiores, começa com 3 vezes ao dia. Caso ela ache que não é suficiente, pode passar a dar 4 vezes ao dia. Mas sempre tente falar para que eles comecem com a menor dose e ajuste conforme a necessidade, alertando sempre eles de que ela não deve passar essa dosagem máxima. O tratamento é de 5 a 10 dias, caso persista mais do que os 10 dias para o uso adulto. No caso do xarope, 40 mg por ml. Para o adulto, você vai indicar 10 ml de 8 em 8 horas. No caso do granulado e do efervescente 200 mg, você vai indicar para que ele dissolva o granulado em meio copo d'água. O efervescente também pode ser diluído ali em meio copo d'água. Não precisa ser valores exatos e caso fique um pouco de granulado, ele acrescenta mais um pouco d'água e toma o que ficou no fundo do copo. Ele pode ser tomado tanto de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. O mais comum é tomar realmente de 8 em 8 horas, assim como o xarope. Já no caso do granulado ou do efervescente de 600 mg, ele deve ser tomado uma vez ao dia e é indicado o seu uso à noite. Por que à noite? Porque a acetilcisteína promove a síntese da glutadiona. O que essa glutadiona faz? Ele é um antioxidante naturalmente produzido nos pulmões, principalmente à noite. Advertência aos diabéticos quanto ao granulado e o xarope. O granulado possui frutose, então o uso deve ser feito com cautela. No caso do xarope, ele possui sorbitol, que também deve ser usado com cautela. Uma opção para esses diabéticos é o efervescente, pois na sua formulação eles usam aspartame, o que pode ser usado tranquilamente por eles. Bom, agora eu vou ao último ponto, que não influencia no xarope, mas a maioria dos clientes vão te perguntar. Qual que é o gosto? O granulado, ele vem no gosto laranja, o efervescente no limão. Já os xaropes, o infantil vem no sabor framboesa e o xarope adulto vem no morango com romã. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas sobre a acetilcisteína. Ele é um dos xaropes que eu mais indico, principalmente para crianças. Como ele fluidifica o muco, fica mais fácil para a criança eliminar ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que, se vocês estão gostando dos vídeos, que vocês se inscrevam no canal, que curtam os meus vídeos, assistam os outros, vão ajudar muito vocês nesse começo. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, pode me escrever que eu irei respondê-los. E peço sua ajuda a compartilhar também esse vídeo. Obrigada, tchau! Losing time, I'm fading fast. I